Escola Cívico-Militar, professor Nelson Alves Ferreira. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, foi lançado em 1936 e tornou-se um dos maiores best-sellers internacionais de todos os tempos. A obra já vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo todo e é considerada uma precursora e um clássico da inteligência emocional, e tem ajudado milhões de pessoas a melhorarem as suas relações pessoais e o trato com o próximo, contribuindo para a edificação e elevação humana. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, é um dos livros mais poderosos sobre relações humanas. Se você deseja fazer mais amigos, influenciar mais as pessoas e melhorar suas habilidades de liderança, este deve ser seu livro de cabeceira. Embora tenha sido escrito 84 anos atrás, seus ensinamentos ainda são aplicáveis hoje. E por isso, esse é um dos livros mais vendidos do mundo. Neste vídeo, vou resumir o livro inteiro e detalhar todas as informações relevantes de cada capítulo. Parte 1. Técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Capítulo 1. Não critique, não condene, não se queixe. Não se deve criticar as pessoas mesmo que estejam erradas. Lembre-se, pessoas são criaturas emotivas, motivadas pelo seu ego e seu orgulho. Criticar os outros quase sempre os deixa em uma posição defensiva, o que os faz buscar formas de racionalizar suas ações. Críticas ferem o orgulho e fazem as pessoas se sentirem menos importantes. Lembre-se que quando as pessoas se sentem ofendidas, podem guardar ressentimentos pela vida toda. O famoso piloto de avião Bob Hoover estava voltando de um show aéreo em San Diego, quando de repente seus 2 motores desligaram. Com uma habilidade impressionante, ele conseguiu pousar o avião salvando todos que estavam a bordo, mas infelizmente a aeronave ficou seriamente danificada. O motivo da falha dos motores foi que o turbo-hélice da Segunda Guerra Mundial foi acidentalmente abastecido com combustível de jato. De volta ao aeroporto, Hoover avistou o mecânico que havia cometido este erro, e o jovem estava chorando, imaginando que Hoover devia estar furioso pela perda de seu avião e pelo perigo em que ele tinha colocado os 3 passageiros. Hoover gritou com ele? O repreendeu? O criticou? De jeito nenhum. Na verdade, Hoover disse que para demonstrar a sua confiança de que o mecânico tinha aprendido sua lição, ele gostaria que ele fizesse a manutenção do avião que o piloto usaria no dia seguinte. Pode ser que Hoover tenha sido tão benevolente, pois sabia algo que o psicólogo B.F. Skinner já tinha descoberto vários anos antes. Animais que são recompensados por um bom comportamento aprendem melhor do que os que são punidos por um mau comportamento. O mesmo é verdade para pessoas. Criticá-las não será um incentivo para mudar seu comportamento, porque elas não são movidas pela razão, e sim pela emoção. Qualquer pessoa pode criticar ou reclamar. É preciso ser forte de caráter para compreender e perdoar. Capítulo 2. Faça elogios honestos e sinceros. Um dos fatores que mais influencia o comportamento humano é o desejo de ser apreciado pelos outros. Todos gostamos de ser elogiados e ouvir que estamos fazendo um bom trabalho. Alguns chegam a afirmar que toda civilização se baseia no desejo humano de ser importante. Nosso desejo de aprovação nos leva a escalar as mais altas montanhas, escrever romances e fundar empresas multimilionárias. E para fazer com que alguém se sinta reconhecido, é suficiente usar frases como "obrigado" e "me desculpe", e oferecer elogios sinceros quando apropriado. Sem bajulação e falsidade, claro, pois as pessoas percebem o que não é verdadeiro. Tente esse exercício. Deixe de pensar em si mesmo por alguns momentos e se concentre nos pontos positivos da pessoa à sua frente. Certifique-se de fazer a outra pessoa se sentir importante. Para manter a mentalidade certa, pense como Ralph Waldo Emerson, que disse que todas as pessoas que conheceu em sua vida eram superiores a ele de alguma forma. Então havia sempre algo para apreciar e aprender com cada uma delas. Ou pense na regra de ouro.
trate os outros da mesma forma que gostaria de ser tratado. Portanto, da próxima vez que você ver um trabalhador cansado, entediado, subestimado em algum lugar, tente alegrar o dia dele com um pouco da sua admiração. Deixe pequenas fagulhas de apreciação pelo seu caminho e você ficará surpreso ao ver como as pessoas reagem positivamente quando sua necessidade de reconhecimento é suprida. Você logo se tornará alguém de quem os outros gostam e com quem gostam de trabalhar. E o melhor de tudo, você terá um impacto positivo na vida das pessoas ao seu redor. Capítulo 3. Apele aos interesses dos outros. Digamos que você gosta de chocolate. Quando você vai pescar, você não coloca um pedaço de chocolate no seu anzol. Você coloca o que o peixe quer. Uma minhoca, por exemplo. Por que com as pessoas você age de forma diferente? Claro que você está interessado no que você quer, mas ninguém mais está. Todos temos nossas vontades e interesses. A única forma de influenciar outras pessoas é falar sobre o que elas querem e mostrar a elas como conseguir. Todos sabem o que querem e se importam com o que recebem. Aproxime-se deles através disso. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que esta pessoa pode ganhar com o que eu vou dizer? Desafie a si mesmo a não dizer nada sobre o que você deseja. Mostre aos outros que quer ajudá-los. O mundo está cheio de pessoas focadas em si mesmas. As raras pessoas que estão dispostas a focar no outro têm uma grande vantagem. Andrew Carnegie tinha uma cunhada que sempre escrevia para seus filhos, mas nunca recebia respostas. Andrew, então, apostou com alguém que poderia conseguir fazê-los responder. Ele escreveu cartas, deixando uma observação ao final que estava mandando também uma nota de $5, mas não incluiu dinheiro nos envelopes. Sem dúvida, dessa forma, ele obteve as respostas. Seus sobrinhos agradeciam a ele por escrever e perguntavam onde estava o dinheiro. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 1. Se interesse sinceramente pelas outras pessoas. Uma pergunta fácil. Quem são os maiores conquistadores de amigos do mundo, universalmente amados pela maior parte das pessoas? Você acertou se respondeu que são os cães. Eles estão sempre felizes em te ver e parecem acreditar que você é a parte mais importante do mundo deles. Mostrar interesse pelas pessoas faz com que elas se sintam importantes. Todos gostamos de pessoas que nos admiram. As pessoas não estão interessadas em você ou em mim. Eles estão preocupados consigo mesmos, todos os dias, por toda a vida. Quando você vê uma foto sua com seus amigos, para quem você olha primeiro? Lembre-se, você fará amigos mais facilmente se você se interessar mais por eles do que ficar tentando fazê-los se interessar por você. Pergunte às pessoas sobre suas experiências e seus objetivos. Lembre-se dos problemas que elas têm e, quando encontrar uma solução, compartilhe com elas. Não pense em ter contato apenas com o seu círculo social. Mesmo que alguém aparente não fazer parte dele, não perca a oportunidade de mostrar seu apreço e expresse um interesse genuíno neles. Em seus trabalhos, em seu conhecimento, eles se sentirão importantes por poderem passar adiante aquilo que aprenderam com a vida. Capítulo 2. Sorria. Um sorriso diz: eu gosto de você, você me deixa feliz. Ou, estou contente de te ver. É uma mensagem boa. Era uma vez um corretor da Bolsa de Nova York chamado William B. Steinhardt, que decidiu tentar algo novo. William era bastante rabugento e raramente sorria em sua vida pessoal ou profissional. Mas por conselho do autor, se comprometeu a sorrir mais. Tendo uma conversa motivadora consigo mesmo, na manhã em que o experimento começou. Ele começou o dia cumprimentando sua esposa com um sorriso. Então sorriu para o porteiro do prédio, o caixa do metrô, os negociantes da bolsa e também seus colegas do escritório. O resultado? As pessoas começaram a sorrir de volta. Em casa, Steinhardt disse que houve mais alegria nos primeiros 2 meses de experimento do que no ano inteiro antes disso. No trabalho, reclamações e queixas ficaram mais fáceis de lidar, e ele passou a ganhar mais dinheiro. Em resumo, ele ficou mais rico e mais feliz. Como mostra a história, um sorriso pode ajudar muito. Se alguém que acabamos de conhecer sorri para nós, temos a tendência de gostar dessa pessoa automaticamente. O sorriso de um bebê, por exemplo, nos faz sentir bem imediatamente, e também nos sentimos bem ao ver um cachorro abanando o rabo de alegria em nos ver. Então, se você quiser que as pessoas te achem mais agradável instantaneamente, sorria. Quando perceberem que você está feliz em vê-las, elas não vão conseguir evitar de ficar felizes em ver você também. Capítulo 3.
Lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais importante que existe em qualquer idioma. Nosso nome é nossa identidade. Ele nos torna únicos entre todos os outros. Este é um princípio que eu sempre ignorava. Eu conheci alguém e 5 segundos depois já tinha me esquecido do seu nome. Mais tarde, quando precisava chamar a pessoa pelo nome, sempre me desculpava dizendo: "Sinto muito, sou horrível com nomes. Como é seu nome mesmo?" Depois de ler esse livro, percebi que estava cometendo um erro grave. Quando você se lembra do nome de alguém, mostra que você estava ouvindo e que deu importância ao que a pessoa dizia. Usar o nome de alguém quebra barreiras e faz a outra pessoa se sentir mais próxima de você. Hoje em dia, quando conheço alguém, eu presto bastante atenção naqueles primeiros segundos em que dizem seus nomes. Em vez de eu dizer apenas prazer em conhecê-lo, eu digo sempre prazer em conhecê-lo, Marcelo. Pronunciar o nome em voz alta me ajuda a lembrar dele com mais facilidade e também faz a outra pessoa se sentir conectada a mim. Então, da próxima vez que você for à academia ou a qualquer outro lugar, em vez de dizer "Oi, tudo bem com você?", diga "Oi, Fernanda, tudo bem com você?". Você verá a diferença. Chamar alguém pelo nome é um elogio sutil e bem-vindo. Esquecer ou escrever o nome de alguém errado é um erro horrível, que sugere que você não se importa o suficiente para acertar. As pessoas pagam muito dinheiro para que seus nomes sejam lembrados depois que elas se vão. Dão seus nomes a prédios, parques, avenidas, etc. Um empresário que não consegue se lembrar dos nomes de seus principais clientes está simplesmente dizendo: "Eu não me importo com grande parte do meu negócio". Certa vez, Carnegie queria que sua empresa se fundisse com uma empresa de automóveis, chamada Pullman. Quando Carnegie mencionou que a empresa nova manteria o nome, Pullman ficou muito mais animado. Se você tem dificuldades para lembrar nomes, procure entendê-los quando surgirem pela primeira vez na conversa. Peça que o repitam, até mesmo que o soletrem, se necessário. Então, o repita várias vezes para a pessoa durante a conversa. Finalmente, quando estiver sozinho, tente fazer algum tipo de associação entre o nome e outros fatos e ou palavras. Capítulo 4. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos. A vida de uma pessoa é a vida que mais importa para ela. A sua dor de cabeça pode significar mais para você do que a fome que mata milhões de pessoas desconhecidas. Permitir que alguém fale sobre si faz com que essa pessoa se sinta importante e lisonjeada. Todos passam por momentos que consideram difíceis e muitos gostam de falar sobre eles. Caso os tenham superado, pergunte a eles sobre o assunto. Melhor ainda, combine seu interesse com a dica sobre oferecer apreciação e elogios sinceros. Diga a eles como as suas histórias são incríveis, como você gostaria de ter a mesma experiência e a mesma sabedoria que eles têm. Ao conversar, a maioria das pessoas fica tão preocupada com o que elas próprias querem dizer em seguida que mal prestam atenção no que a outra pessoa diz. Ouvir verdadeiramente significa fazer um esforço consciente para dar ao outro sua atenção completa. E os benefícios dessa abordagem são enormes. Certa vez, o autor participou de um jantar em Nova York, onde conheceu um botânico. Como nunca havia conhecido um botânico antes, o autor ouviu por horas, fascinado pelas descrições de plantas exóticas e experimentos. Mais tarde, o botânico comentou com o anfitrião que o autor era um conversador muito interessante. O fato é que o autor praticamente não havia dito nada. Ele tinha sido apenas um ouvinte interessado. Antes de ler este livro, eu nunca havia me atentado para este princípio. Sempre que estava conversando com alguém, eu esperava que a pessoa terminasse de falar para que eu pudesse mudar o assunto da conversa para algo do meu interesse. Ou, enquanto a pessoa estava falando, eu pensava sobre o que eu diria quando fosse a minha vez de falar. E quando a pessoa terminava sua fala, eu descarregava as informações que eu considerava interessantes. Capítulo 5. Fale sobre assuntos que interessam o outro. Usando a mesma analogia anterior, por que pescar com chocolate? Pesque com a isca que o seu companheiro de conversa quiser. As pessoas ficam muito mais entusiasmadas em falar sobre assuntos com os quais elas se importam do que sobre aqueles que só você gosta. Antes de conhecer alguém, pesquise a fundo seus interesses para que você tenha conhecimento prático. Identifique os principais objetivos de uma pessoa. E então, fale com ela sobre como você poderia ajudá-la a chegar mais perto de atingi-los. Por exemplo, meu objetivo com este canal do YouTube é chegar a 15 mil inscritos nos próximos 4 meses. Para atingir essa meta, se eu vier até você e pedir: "Pessoal, por favor, se inscrevam no meu canal porque eu tenho uma meta", é bem provável que você não se importaria.
Esta meta não tem nenhum significado para você, mas se, em vez disso, eu puder oferecer informações úteis com os meus vídeos, agregar valor positivo à sua vida, e só depois disso, pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para ver meus próximos vídeos, então haverá uma chance maior que você se inscreva. Pois se você está assistindo a este vídeo, imagino que esteja interessado no seu crescimento pessoal, e ver meus vídeos futuros pode ser interessante para você. Como você pode ver, eu nem mesmo mencionei minha meta. Falei apenas sobre os benefícios que você terá. Capítulo 6. Faça outra pessoa se sentir importante. Mas com sinceridade. Quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você de alguma forma. Deixe-os perceber de forma sutil que você vê a importância deles. Inversamente, evite fazer coisas que rebaixem o outro e o façam sentir-se diminuído ou sem importância. Ofereça elogios sem querer nada em troca, apenas para irradiar alegria e deixá-los mais felizes. Este princípio é uma espécie de recapitulação dos princípios anteriores. Então, vamos passar para o próximo. Parte 3. 12 maneiras de conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Elogiar é muito útil, mas o que você faz quando alguém discorda de você? Esse é o próximo assunto de como fazer amigos e influenciar pessoas. Em resumo, a ideia é deixar de lado seu instinto de combater fogo com fogo. As pessoas não gostam quando provam que estão erradas. Não gostam de admitir que precisam mudar de ideia. Não importa o quanto você esteja supostamente certo. Corrigi-los fere seu orgulho. Você pode achar que é importante ser visto como uma pessoa mais inteligente do local, mas na verdade, as outras pessoas vão ficar ressentidas com você. Capítulo 1. O melhor modo de vencer uma discussão é evitá-la. Discutir com a outra pessoa não faz muito sentido. Se você perder, você perde a discussão. Se você vencer, a outra pessoa ficará ressentida por ter tido o orgulho ferido. Então, você ainda não a terá conquistado de verdade. E 9 entre 10 vezes, a discussão só fará com que a outra pessoa fique mais forte em seu ponto de vista do que antes. Portanto, a única solução é evitar essas discussões antes de começarem ou se intensificarem. Quando a discussão começar, desconfie da primeira resposta que lhe vier à cabeça, pois geralmente é uma resposta defensiva e instintiva. E, acima de tudo, controle seu temperamento. Ouça o que o seu oponente tem a dizer sem resistência e sem protestar, e prometa examinar cuidadosamente seus pensamentos. Tente encontrar áreas em que vocês concordam. Isso ajudará a reduzir a defesa do seu oponente. Capítulo 2. Comece de modo amigável. Uma atitude hostil apenas convida a hostilidade recíproca. As pessoas não querem mudar de ideia e você não pode forçá-los a concordar com você. Mas talvez você possa levá-los a concordar com você. Pense nas estratégias que você usaria para fazer um animal vir até você. Você corre atrás dele gritando? Ou você oferece comida? Uma gota de mel apanha mais moscas do que um galão de fel. Certa vez, alguém morava de aluguel em um apartamento cujo dono era uma pessoa difícil. O aluguel que pagava era muito alto, mas em vez de reclamar sobre como isso era injusto, o inquilino falou o quanto ele apreciava morar ali e a forma como o proprietário administrava o prédio, e que gostaria muito de ficar mais um ano, mas não tinha como pagar. O proprietário, então, feliz por ter um inquilino tão satisfeito e educado, ao contrário dos anteriores, fez uma redução no valor do aluguel. Capítulo 3. Mostre respeito pelas opiniões alheias. Nunca diga, você está errado. Quando atacadas por estarem erradas, as pessoas defenderão sua opinião até o fim. Eles vão perder de vista o ponto principal, na esperança de encontrar pequenas exceções e que seu ponto de vista seja verdadeiro. Formamos nossas crenças quase sem perceber, mas depois desenvolvemos uma necessidade irracional de defendê-las, quando alguém ameaça provar que estamos errados. O autor conta então uma história sobre as cortinas que comprou para sua casa através de um decorador de interiores. Na hora de pagar, ele ficou chocado com o valor da conta, e quando mencionou o preço a uma amiga, ela pareceu surpresa e disse que o preço obviamente era alto demais. Se sentindo insultado, o autor então defendeu suas ações, explicando que o preço alto era um indicador de qualidade superior. Em um outro dia, no entanto, quando o outro amigo começou a elogiar as mesmas cortinas, o autor admitiu que sentiu que o preço tinha sido muito alto e que se arrependia da compra. A abordagem positiva do amigo que elogiou as cortinas o desarmou, como um sinal de que ele podia admitir livremente seu erro, ao contrário do que aconteceu com a amiga, que achou o preço alto demais.
Sempre que você diz a uma pessoa que ela está errada, você basicamente está dizendo: eu sou mais inteligente do que você. Este é um ataque direto à autoestima. E a retaliação acontece porque você está claramente desrespeitando as opiniões do outro. Capítulo 4.